Boa noite, queridos. Espero que todos estejam bem. Sejam bem-vindos ao nosso 10º encontro. Hoje vamos conversar sobre a ressurreição de Jesus. A ressurreição ela é, sem nenhuma sombra de dúvida, o evento mais extraordinário da história da humanidade. Naquela manhã de domingo, quando as mulheres foram ao túmulo visitar o corpo de Jesus, o encontraram vazio. O túmulo vazio ele era a confirmação de tudo que Jesus havia dito sobre ele mesmo e sobre a sua obra. Hoje nós vamos ver vários textos e deixar que eles falem por si mesmos. Nosso primeiro ponto. Nosso primeiro ponto é que Jesus havia dito que ressuscitaria. Isso não deveria ser uma surpresa para aqueles homens que andaram tanto tempo com ele. E mesmo Jesus tendo falado abertamente com eles que ressuscitaria depois de 3 dias da sua morte, parece que isso não gerou muita expectativa. Vamos ver alguns textos. A gente começa com Mateus capítulo 16. Fala assim: Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Mateus 17 fala assim: Reunindo-se eles na Galiléia, Jesus lhes disse: O Filho do homem será entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão e no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram cheios de tristeza. Mateus capítulo 20 diz assim: Estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. No terceiro dia ele ressuscitará. Mateus capítulo 26 diz: Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Ou seja, mesmo todo mundo sabendo o que aconteceria, a Bíblia não nos fala se eles estavam ansiosos ou se estavam sequer prontos para encontrar Jesus. Mas onde que colocaram o corpo de Jesus? E esse é o nosso segundo ponto: o túmulo e a pedra. Acompanha comigo esse texto de Mateus capítulo 27. Ele fala assim: Ao cair da tarde, chegou um homem rico de Arimateia, chamado José, que se tornara discípulo de Jesus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e Pilatos ordenou que lhe fosse entregue. José tomou o corpo, envolveu-o num limpo lençol de linho e o colocou no sepulcro novo que ele havia mandado cavar na rocha. E fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se. Olha que interessante. Jesus foi sepultado dentro de uma rocha sólida, numa área onde só haviam cemitérios particulares. O buraco dentro da rocha tinha paredes completamente lisas, algo que era muito caro para aquela época. Bem na frente da sepultura, tinha como se fosse uma pequena vala, onde a gente podia rolar uma pedra e fechar o túmulo, algo que tornava ainda mais caro ainda aquele sepultamento. De acordo com os arqueólogos e estudiosos da área, o peso daquela pedra era de mais ou menos 2 toneladas. São 2.000 quilos. Outro detalhe interessante desse texto é que ninguém havia sido sepultado naquele túmulo. Ele era um túmulo completamente novo. E olha só o que o profeta Isaías fala lá no seu livro, sua profecia, 700 anos antes do nascimento de Jesus. Isaías capítulo 53 fala assim: Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte. Interessante, né?
Nosso terceiro ponto: a escolta, o selo e o peso da pedra. Ainda no texto de Mateus 27, olha o que ele fala. No dia seguinte, isto é, no sábado, os chefes dos sacerdotes e os fariseus dirigiram-se a Pilatos e disseram: Senhor, lembramos que enquanto ainda estava vivo aquele impostor, ele disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o 3º dia, para que não venham os seus discípulos e, roubando o corpo, digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Esse último engano será pior do que o primeiro. Levem um destacamento, respondeu Pilatos. Podem ir e mantenham o sepulcro em segurança, como acharem melhor. Eles foram e armaram um esquema de segurança no sepulcro. E além de deixarem o destacamento montado de guarda, lacraram a pedra. Muitas pessoas afirmam que Jesus não ressuscitou, que tudo aquilo era uma encenação, uma grande armação. Algumas outras pessoas dizem que Jesus nem mesmo morreu e que o corpo dele nunca foi sepultado. O ponto é, se isso é verdade, por que Pilatos autoriza uma escolta para guardar o túmulo? Por que, além da escolta, a preocupação romana em selar a pedra, tornando ainda mais difícil a abertura do túmulo? O selo do Império Romano ele comprovava a existência de um corpo dentro daquele túmulo e a autoridade romana sobre aquele corpo. Aquele corpo pertencia ao Império Romano. Com a ressurreição, a autoridade romana foi colocada debaixo da autoridade divina. E a existência do corpo pôde ser comprovada por muitas pessoas que viram o corpo depois da sua ressurreição. 1 Coríntios, o apóstolo Paulo fala que mais de 500 pessoas viram Jesus depois de ressurreto. Nosso quarto ponto, o túmulo vazio. Olha o que fala o texto de Mateus 28. Depois do sábado, tendo começado o 1º dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: Não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: Ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As primeiras pessoas que viram o túmulo vazio foram Maria Madalena e a outra Maria. Elas foram para cuidar do corpo de Jesus, que era um costume dos judeus. Mas elas ficam muito assustadas com o que elas veem e com o que elas ouvem lá. Depois de ouvirem os anjos, elas foram para Jerusalém para se encontrar com os demais discípulos e falar com eles sobre o que elas tinham descoberto. Como alguém conseguiria roubar o corpo de Jesus com uma guarda montada em frente ao túmulo? Os guardas romanos com certeza teriam evitado o assalto. Mas nada aconteceu. Somente depois eles acharam uma desculpa para o roubo. Ainda no capítulo 28 de Mateus, o texto fala assim: Quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano. Deram aos soldados grande soma de dinheiro, dizendo-lhes: Vocês devem declarar o seguinte: os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo enquanto estávamos dormindo. Ou seja, a própria autoridade romana, os guardas, atestaram que o túmulo estava vazio.
E se os discípulos tivessem roubado o corpo de Jesus, por que pagar um suborno enorme aos oficiais romanos? E nem os sacerdotes, ou o sumo sacerdote, acusaram alguém, já que era quase impossível remover aquela pedra. Tudo isso aponta para um reconhecimento meio que velado que muitos deram à ressurreição de Cristo naquele terceiro dia depois da crucificação. Queridos, a nossa esperança está no fato de Jesus ter voltado dos mortos, vencendo a morte, e assim garantindo que era o Messias prometido e se tornando o primeiro a passar por aquilo que todos nós vamos passar um dia. A nossa futura ressurreição só será possível porque a dele foi. Esses textos falam um pouquinho sobre isso. Acompanha comigo. Atos, capítulo 4. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Romanos, capítulo 6. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Primeira carta aos Coríntios. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mas a nossa fé não é inútil. A nossa garantia de que a nossa alma não será eternamente separada de Deus é a promessa de que se Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. A vitória de Cristo sobre a morte também é a nossa vitória. Como conclusão desse nosso encontro de hoje, a gente entende que com a vitória dele sobre a morte, nós recebemos a mesma vitória e a mesma bênção. Nós só venceremos porque ele venceu. Aliás, é por isso que a Bíblia fala que somos mais do que vencedores. Porque ele venceu a morte, nós também vamos vencer a morte. Nós só temos esperança graças à ressurreição do nosso Senhor. No nosso material, na seção de Aprendendo, nós vamos ter ali 3 perguntas. Para o nosso próximo encontro, nós temos 2 textos para ler, marcar na nossa Bíblia e entender qual a semelhança, o que há de parecido nesses 2 textos. Vamos terminar orando? Fecha os teus olhos para que nada tire a tua atenção. Senhor Deus, nós agradecemos, Pai, pela tua palavra, pela oportunidade que temos de aprender mais sobre ela. Te pedimos ao teu Espírito Santo que nos dê o entendimento, Pai, que ele abra os nossos ouvidos, o nosso coração e, além disso, que o teu Espírito Santo nos dê um coração disposto a obedecer a tua palavra, Pai. Nós te agradecemos pela tua ressurreição, porque ela é a nossa esperança viva, que nos enche de ânimo e de força. Essa é a nossa oração e nós a fazemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, esse nosso encontro de hoje termina aqui e a gente se vê mais uma vez daqui a 15 dias. Um abraço, fiquem com Deus e até lá.